resina de dentina hipercromática, tá? Então essa resina de dentina hipercromática, ela é bem amarelada, tá? E eu vou aplicar ela na camada mais interna. Então, após aquela camada ali de eu vou aplicar ela lá dentro. Então, mesma coisa que eu fiz com a outra resina, eu também vou manipular bem, jogar contra as paredes, fazer com que ela se acomode, que eu tire as bolhas internas dela. Então, essa é uma fase muito importante. Nessa fase você já pode dividir o formato das cúspides, ou dar uma pré-anatomia, ou às vezes você até aplicar um corante já internamente. Se você olhar lateralmente, ó, eu tenho um espaço, tá? E existe uma espátula que chama misura posterior, que é essa daqui, ó, que eu consigo verificar se eu tenho espaço suficiente, ó, para o meu esmalte. Lembre-se que esmalte no dente posterior, ele deve ter uma espessura um pouco maior do que no dente anterior. Se eu estiver trabalhando com resina bulk, eu posso subir também até esse ponto, se for uma cavidade mais profunda, em um único incremento, polimerizo e aí eu posso recobrir ela com uma resina tradicional. Ou ainda eu posso cobrir ela até em cima, se for uma resina bulk condensável e não flow, cobrir até a oclusal, que nem foi feito no segundo molar. Tá? E aí, dessa forma, a gente vai deixar aquela resina bulk exposta ao meio bucal. Tá? Se ela for condensável, não tem problema. Se ela for flow, sim. Aí eu preciso recobrir ela com uma resina microhíbrida para poder ter uma carga ali, uma resistência à carga mastigatória. E aí eu vou introduzir esse esmalte lá, então, na minha cavidade. Tem um pouco de sujeira ali, então eu vou tirar essa sujeirinha. E aí, da mesma forma que a gente fez o outro, eu também vou condensar ele. Para que ele se acomode internamente. Então, massagem. Não quero que fique bonito nesse primeiro momento, não é esse o objetivo. E aí, então, massageado, bem acomodada a minha resina, eu vou começar a remover os excessos. Então eu vou lá com o instrumento de minha preferência, vocês têm na caixa de vocês esse instrumento aqui, que ele vai ajudar então a determinar então a partir da subida da cúspide o que você não quer lá dentro, ó. Então você vai começar a remover e uma coisa importante aqui é isso, é você decidir até que altura você deve remover e até que altura você deve manter, tá? Eu gosto muito da bolinha, que é essa daqui das bolinhas, para fazer essa função de remoção de excesso. Eu tenho que ser um pouco rápido aqui por causa da luz, daqui a pouco ela começa a dar uma polimerizada aí na minha resina. E aí eu fico sem tempo de trabalho. Então sempre que possível trabalhem sem a luz do refletor, ó. Então eu vou batendo, vou removendo. Esse é o meu instrumento que a gente brinca, o instrumento preferido. Então a bolinha, para mim, ela serve para várias coisas. Então, entre elas, essa remoção, ó, dos excessos. Eu vou esticando, puxando para as margens. E não subindo muito além da onde as linhas essenciais elas determinam, porque senão eu vou ficar com uma restauração muito alta lá no
Não. Então, ok, tá ali. Eu até gostei que a gente consegue visualizar onde está a restauração e onde está o dente. E aí, a partir de agora, a gente vai traçar algumas linhas essenciais. Então, no caso desse dente, ó, aqui eu tenho uma linha essencial. Então, que é esse sulco, ele vem trazendo então para a palatina, ele sai lá então daquela fosseta ou fóssula distal e vem sido trazido para cá. Depois eu tenho um sulco mais central e esse sulco central ele vai dividir as duas cúspides, a mesio-vestibular e a disto-vestibular. Ao meio, então, eu tenho aqui uma ponte de esmalte. E com essas linhas essenciais, então, eu consigo entender que eu tenho que trazer para cá. E ainda posso dividir aqui o meu sulco agora. E marcar um pouquinho mais profundo as minhas fossetas. Então eu vou determinando essa minha anatomia, eu posso vir um pouco para trás, de acordo com as linhas essenciais eu tenho mais uma possibilidade de vir um pouquinho mais para cá sem dividir, porque ali no fundo eu tenho a minha ponte de esmalte. Nesse processo final é o próprio microbrush. Aquele brush que você usou lá para aplicar teu sistema adesivo, ele pode ser interessante agora. Então tira o sistema adesivo dele, aplica o sistema adesivo, o adesivo não, o primer, tá? E aí com ele você vai dando uns tapinhas e vai conseguindo também ter uma característica muito natural. Você começa a fechar um pouco o teu sulco. Ainda é possível a gente discutir um pouquinho os corantes, tá? Então eu tenho aqui o Alloy Art Color da Brown e eu também tenho o Ocre, tá? Então, com o corante, eu ainda posso aplicar esse corante lá na minha fósfula. Então, se eu tenho os dentes corados, como no caso aqui, eu tenho um pouco marrom, um pouco alaranjado, então eu posso pegar então o meu corante e aplicar naquela região onde eu quero dar efeito, onde eu marquei a minha fosseta. Lembra que eu dei uma marcada um pouco maior naquela fosseta. Beleza. Só que quando a gente olha assim, a gente consegue analisar que ele ficou muito artificial. Então eu não posso polimerizar ainda. Se eu polimerizar vai ficar um dente com um marronzão lá no meio, que é uma coisa totalmente não natural. Então agora, quando eu trabalho com corante, quando eu olho pro meu dente e acho que ainda tem corante, tu tem que tirar mais, porque o corante ele tem que ser sutil. Então agora com aquele mesmo microbrush você vai lá e vai tirar um pouco dele. Então você vai batendo, ele vai penetrando e você vai deixando
aquela característica mais sutil.